E aí, Namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a criação ou manifestação da realidade. Afinal, nós somos capazes de criar a nossa própria realidade ou não? Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo e participava de muitos cursos, treinamentos, em que professores e professoras diziam que nós somos responsáveis por 100% das coisas que acontecem em nossa vida. E eu achava aquilo muito estranho, porque para mim essa afirmação ela não faz sentido. Nós somos corpos colocados dentro de um determinado contexto, em uma determinada sociedade, em um determinado mundo. E nós sozinhos não damos conta de tudo que acontece nessa sociedade e nesse mundo. Então, por exemplo, se na sociedade em que eu vivo existem injustiças econômicas, sociais, que me afetam, eu sozinho não dou conta de mudar tudo isso, de eliminar essas injustiças, porque eu sou uma pessoa contra uma sociedade de muitas outras pessoas. Então o que eu posso fazer é talvez me unir a um grupo, lutar pelos meus direitos e tal. Isso vai influenciar talvez, né, na diminuição dessas injustiças, mas dizer que eu sou responsável, que eu vou conseguir criar uma realidade em que não existe injustiça social é mentira, né? Isso não vai acontecer. Mas eu acho que sim, que nós podemos criar grande parte da nossa realidade. Eu diria, chutando um percentual, que 60%, 70% daquilo que acontece na nossa vida é criação nossa. E como é que isso é criado? Através de manifestação, através de ação. Então, por exemplo, se eu quero comer, eu estou com vontade de comer uma lasanha de berinjela. A lasanha de berinjela não vai cair no meu colo. O universo ele não vai, simplesmente porque eu pensei naquilo, tenho vontade daquilo, jogar aquilo lá e aí eu vou, bom, tá pronto aqui, eu vou comer. Não, eu preciso transformar aquele pensamento, aquele desejo em realidade. Eu preciso agir para isso. Eu preciso ou plantar a berinjela, ou comprar a berinjela, depois eu vou lavar, vou fatiar, vou misturar com os ingredientes, aquecer, né? Então eu vou aos poucos transformando aquilo em realidade. E na nossa vida tudo acontece dessa forma, ou seja, eu tenho desejos, né? Coisas que eu quero, que são partes do meu ser e que eu vou transformando em realidade. E é muito importante para a gente, então, o primeiro passo é saber quem a gente é. O mundo contemporâneo, eu vou falar bastante sobre isso nesse vídeo, ele tenta criar obstáculos para que a gente crie a nossa própria realidade. Então, em primeiro lugar, o mundo contemporâneo ele não quer que a gente saiba quem a gente é de verdade. Porque se nós soubermos e nós acreditarmos no nosso potencial, nós podemos criar realidades muito impactantes. Mas a sociedade, a sociedade que eu digo assim, o sistema, né, ele tenta fazer com que a gente desacredite um pouco desse nosso potencial, dessa nossa força, da nossa essência. E é importante a gente saber quem a gente é, porque a criação da realidade é um caminho que a gente segue. E eu falei isso num vídeo anteriormente, que quando a gente segue um caminho é muito mais importante a gente saber a direção do que a velocidade. Então é muito melhor você dar poucos passos na direção certa do que muitos passos na direção errada. Então, sabendo quem eu sou, eu consigo, né, direcionar aquilo que eu vou fazer, as minhas ações no mundo, para que eu possa criar a minha realidade de acordo com as minhas vontades, de acordo com os meus desejos. Como eu disse, a contemporaneidade, ela tenta tirar esse poder das nossas mãos, através de diversos mecanismos. Um deles, só para dar um exemplo, é a moda, né? Então imagina o seguinte, eu gosto, por exemplo, de roupas de cor preta, né? Adoro vestir preto. Mas a moda é vestir roupas claras. Então, se eu sigo a moda, né, eu deixo de fazer aquilo que eu quero, eu deixo de ter a realidade que eu gostaria de ter, para ter uma realidade que alguém criou para mim. E esse é um ponto muito importante, porque quando você não cria a sua realidade, alguém cria a realidade para você. Então, se você não faz o mundo do jeito que você quer, alguém vai criar um mundo, vai deixar ele lá preparadinho para você e você vai ter que viver aquele mundo. Só que muitas vezes, ou geralmente, não é aquele mundo que você gostaria, não é aquela realidade que você gostaria de ter, né? Nós, principalmente do Ocidente, né, que somos dessa tradição judaico-cristã, nós aprendemos desde criança a terceirizar esse poder. Porque, veja, nessa tradição, na tradição judaico-cristã, existe um Deus, né, que está lá no céu e que é superior a nós, em termos de poder.
e nós temos que obedecê-lo, né? Então ele nos dita o que é certo, o que é errado, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então, desde crianças, nós somos domesticados, né? Adestrados para fazer o que um outro ser nos manda, nos determina que a gente faça, né? E aí a gente vai acostumando com isso. Então a gente terceiriza, né, o poder de criação da nossa realidade para o nosso pai, para a nossa mãe, para o professor, para a professora, para o governo, para o chefe, né, para a religião, para Deus, para a deusa, né? Então a gente vai terceirizando. E as outras pessoas, né, que são esse sistema, esse grande sistema, vai criando a realidade e a gente vai simplesmente obedecendo. Então a gente vai seguindo naquele caminho que não é o caminho certo, né? A gente às vezes queria ir para uma direção, a gente acaba indo para outra. O capitalismo, que faz parte desse grande sistema, ele também funciona dessa mesma forma. O capitalismo, ele nos esvazia, porque nós temos potência, nós temos possibilidades, um monte de possibilidades. Só que nós temos que acreditar nessas possibilidades. Então, se eu respeito quem eu sou e as vontades que eu tenho, eu vou querer manifestar tudo aquilo, né? E muitas vezes aquilo que eu vou manifestar não obedece aos interesses, né, do grupo dominante. Então, o capitalismo, o que é? É um grande sistema que faz com que eu perca força, né? Então eu deixe de acreditar no meu potencial e passe a acreditar no potencial de um sistema, que esse sistema vai coordenar toda a minha vida, né? A minha carreira, vamos dizer assim. Então eu vou viver de acordo com o que esse sistema determina para mim, tanto em termos de produção, né? Em termos de carreira, daquilo que eu faço como profissão, né? De ganha-pão, quanto em termos de consumo, né? O que eu vou consumir. Eu dei o exemplo da moda, né? Então, esse produto agora é o produto que você vai consumir. Ano que vem, não, agora não é mais aquele, agora é esse produto aqui. Né? E são produtos, em geral, que todo mundo consome igual, né? Então existe uma homogeneização, uma pasteurização, então todo mundo age igualzinho, né? Existem ondas, né? Vamos todo mundo vestir amarelo, aí todo mundo usa roupa amarela. Agora vamos todo mundo comprar um iPhone 15. Aí todo mundo compra o iPhone 15. Agora vamos todo mundo fazer tal coisa. Então são ondas e você vai seguindo por essas ondas. Só que você não tem poder algum, né? A realidade ela está sendo criada por um grande sistema e você está simplesmente seguindo essa realidade que foi sendo criada para você, mesmo que seja uma realidade que não é a melhor para você, né? Não é a realidade que você gostaria de ter. Então, em primeiro lugar, é importante que você se conheça, então que você saiba quem você é. Isso é muito difícil na sociedade atual, então, porque a todo momento, nós somos distraídos, né? Então, as redes sociais, por exemplo, a televisão, tal, elas nos distraem. Então, a gente nunca para pensar quem a gente é, né? A gente está sempre se distraindo, tal, e essa descoberta, né, de quem eu sou, ela sempre acaba sendo adiada. Por isso que eu acho muito importante a meditação, né? A meditação é um momento de silenciamento, ou seja, todo esse sistema que está nos manipulando, ele é silenciado. E aí você consegue verdadeiramente dar um respiro, assim, e ficar pensando assim, quem eu sou, né? Você começa a prestar atenção em você. Mas existem outros mecanismos, claro, né? Psicanálise, eu sempre falo sobre isso, né? Psicanálise, meditação, tal, são mecanismos de meditação, vamos dizer assim, de escuta interna, né, de saber quem você é. Então é muito importante você saber quem você é, respeitar quem você é, porque outra coisa que acontece, né, na sociedade atual é não respeitar quem você é. Então essa falta de respeito, ela é inclusive introjetada, né, e a gente acaba não respeitando a nossa própria essência. Então, por exemplo, se você é uma pessoa LGBT numa sociedade que é LGBT-fóbica, né? Então a sociedade não te respeita e introjeta em você LGBT-fobia. Então você, sendo uma pessoa LGBT, começa a pensar, nossa, como eu estou errado, né? Puxa, essa sociedade, ela me condena porque realmente alguma coisa está errada comigo e tal. Isso acontece com todos os grupos minorizados. Por exemplo, as mulheres, né? Eu já ouvi de muitas mulheres que elas têm coisas absurdas, né? Que elas têm que obedecer aos homens porque, né? Enfim, vários argumentos que não tem nada a ver. Eu já
vi pessoas negras, né, falando mal da própria negritude. Então, assim, esses preconceitos eles acabam sendo introjetados e a gente acaba não aceitando a nossa essência, né? Então, é muito importante a gente entender quem a gente é, quais são as nossas vontades, os nossos desejos, respeitar isso, acreditar na nossa potência para que a gente possa criar a nossa realidade através das nossas ações, né? Então, as nossas ações elas têm que obedecer a isso, né? A quem nós somos e aos nossos desejos, aquilo que nós queremos. E aí nós vamos seguir no nosso caminho, independentemente do que esse sistema manda a gente fazer. É isso. Não sei se ficou confuso o vídeo, mas essa é a mensagem que eu queria passar. Obrigado por assistir. Até o próximo. Namastê.